Saudações para você que está chegando para mais um episódio aqui do nosso Papo 10, o podcast de esportes da TCM. Hoje trazendo um convidado mais do que oportuno para falar de uma novidade super bacana que surgiu nessa semana aqui no nosso futebol moçoroense e também, né, colocando as coisas aqui nos eixos, digamos assim, porque já veio Baraunas, já veio Mossoró, tinha que ter também aqui o lado alvirrubro da cidade, por isso nosso entrevistado hoje é o presidente Djalma Júnior. Não é isso, Pedrinho? Vamos falar de, inclusive, Copa do Nordeste. Exatamente, que assunto mais gostoso de se falar. Copa do Nordeste aqui em Mossoró. Larissa, Maciel, uma honra ter aqui o nosso presidente do Potiguar, Djalma Júnior. Seja muito bem-vindo, Djalma. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, a torcida alvirrubra, né, aos telespectadores, falar do nosso Potiguar, que é sempre muito satisfatório, né? E eu tenho até frisado que eu escuto muito falar para metade vermelho e branco da cidade. E eu acho que já se inverteu muito isso aí. A gente tem, acho que a metade mais um terço da cidade torcendo pelo nosso Potiguar. Então é sempre muito satisfatório falar aos nossos torcedores, apresentar do que a gente está planejando para 2023. Djalma, começando aqui um pouquinho já de antes, né? A gente falava do que ia ser o Potiguar esse ano, expectativas, muita coisa aconteceu esse ano, por sinal, inclusive a chegada do Márcio Mossoró. De lá para cá, a gente tem visto o Potiguar tentar buscar outros caminhos, a questão da organização ainda mais, priorizando já a temporada de 2023. Para o torcedor que do estadual para cá não ficou tão a par das informações, como é que está o Potiguar hoje em termos de organização, em termos de pensamento, justamente para a próxima temporada, antes mesmo da questão da Copa do Nordeste, né? Larissa, a gente basicamente terminou o estadual e fomos buscar pagar e honrar os compromissos que construímos durante a competição. Então, era a nossa maior tarefa de momento. Lógico, cuidando de outras linhas, né? Podemos dizer que o futsal, Sim. Desenvolvemos uma competição, né? O projeto social do futebol feminino. Então, a parte da comunicação do clube sempre em evidência. E, com isso, a gente tinha várias linhas, né? Que tínhamos que seguir. Então, primeiro ponto era honrar com os compromissos. Praticamente conseguimos agora na reta final de tudo pagar a todos aqueles que ficaram aqui, ficando uma diferença ou outra, muito pouco, que vai ser equacionado, que ainda tem valores a receber, né, por parte de alguns parceiros, isso aí vai estar sendo feito. E, consequentemente, a gente ter a condição de planejar também em 2023, dentro de uma realidade que a gente pudesse e possa se comprometer e honrar. Bem diferente do que foi 2022, para não criar aquela bola de neve que foi 2020, que foi 2022, né? Então, 2023 a gente pensa em fazer algo mais equacionado, mais organizado, e a pessoa de Márcio se juntando à diretoria foi muito positivo, por vários aspectos. A imagem dele fala por si, né? Então, ele transmite uma credibilidade ainda maior. A gente estava no caminho certo. Então, o nome de Márcio se juntando a esse projeto, ele tende a ficar maior. E aí a gente vem colher os frutos. Conseguimos uma Série D, que já era um fator muito positivo. Era um desejo nosso colocar o Potiguar no cenário nacional mais uma vez. E ficamos monitorando a Copa do Nordeste. Mesmo que de forma ainda um pouco na defensiva, né, podemos dizer assim, porque a gente sabia que não dependia só do clube, tinha a questão do bastidor, né? E aí a CBF fez o entendimento que nós tínhamos, que a competição iria contemplar o que se conquistasse pelo estadual. Então foi positivo, conquistamos essa vaga e aí a gente pode ter um fôlego novo, porque passa a ter uma receita. Sim. Né? E aí a gente pode também fazer um planejamento um pouco mais robusto. Djalma, um dos grandes calos do Potiguar, na história do Potiguar, é essa questão do centro de treinamento, né? A gente pode observar, o Baraunas tem uma associação hoje, o Mossoró tem o seu campo de treino
ali no caminho de Tibau. O Potiguar já teve a sua tentativa ali no bairro Sumaré, onde, infelizmente, acabou não tendo água lá, não foi uma região de abastecimento legal para o campo. E agora tem essa opção ali na Avenida Leste-Oeste, onde a gente passa, mas não vê nenhuma movimentação, a não ser o terreno que foi totalmente, né, limpo. Como é que está essa situação? Como é que vocês observam? Como é que o Potiguar pode, né, dentro dessas receitas que vão entrar dentro do clube, pode observar, pode separar receitas para o investimento no seu CT? Pedro, eu vou abrir vários parênteses, podemos dizer assim, com relação à história do CT. O CT, a gente conseguiu essa doação desse terreno numa área favorável. Problema de água não tem lá, que a gente tem a questão de poço. Pode ser perfurado um poço raso, onde tenha uma capacidade de água suficiente para irrigação do nosso campo. Além disso, tem o rio também, que é uma água rica em nutrientes, é uma adubação natural. Então, o problema de água lá não existe. Qual foi o calo que nós identificamos com relação a essa área? Temos um parceiro, um investidor, certo? Já com recursos certos para ali. E aí eu também venho conclamar a quem tenha essas ferramentas. Conseguimos, a princípio, uma empresa de terraplanagem para fazer a terraplanagem da área. Tivemos que mudar o projeto mais uma vez, porque depois que desmatamos a área, vimos que tinha alguns desníveis e passava tipo um córrego no Sim. meio do terreno. E a gente identificou que teria que mudar o campo, mudar o projeto. Teve o período chuvoso, que aí para a terraplanagem não é legal. Isso foi uma informação que foi me passada por engenheiros, inclusive. E, consequentemente, a gente teria que aguardar esse período invernoso, que foi longo para a gente. Ao final disso, fizemos a limpeza do terreno, onde foi identificado esses pontos que eu falei anteriormente. E, consequentemente, a gente foi buscar as empresas para fazer isso. E eles teriam projetos maiores, inclusive fora de Mossoró. São 3 empresas que a gente contactou aqui na cidade, de pessoas daqui, que faz projetos para várias outras construtoras. E aí eles pediram mais um tempo para se executar. Então, hoje, se a gente tiver uma empresa de terraplanagem, o recurso está garantido para se fazer, certo? Inclusive, tem o aterro separado para a área. Então, a gente já contactou Gramado, as coisas têm encaminhado, só que emperra em alguns outros fatores, porque não tem a mão de obra para executar a questão do campo. Sabendo dessa dificuldade, fui entender qual era a problemática do CT lá do Sumaré. Consequentemente, a gente me dirigi lá, eu, Márcio e Alexandre, nosso vice-presidente, para saber como é que estava a área. Para minha surpresa, inclusive, já está rodeado de casas lá. Então, o mato cresceu muito, tem muitas árvores dentro de onde era o campo, mas é uma área que, teoricamente, seria mais confortável para a gente. E aí eu fui saber de quem perfurou o poço. Então, entende-se que para se ter uma irrigação boa para aquele local, teria que ter uma vazão de aproximadamente... são 2 turnos aguando o campo com 40 mil litros de água. O poço só dava 1.800 litros por hora. Então, se você juntasse 24 horas o poço trabalhando direto, ainda não daria o suficiente. Então, aí pensamos em outra alternativa. Por que não fazer um campo sintético? As equipes, tem várias equipes já trabalhando. É verdade. Né? E a gente já está estudando essa possibilidade. A Alexandre é quem está encampando isso aí, fazendo orçamento. A área lá é limpar o campo. A empresa que faz essa parte visualiza essa condição. Agora, são coisas que a gente tem que fazer levantamento, estudo. Né? Não é do dia para a noite, mas um compromisso que eu tenho, doa o que doer, é entregar, ao final de setembro, um campo pronto, em qualquer canto que seja, ou no Sumaré ou na Leste-Oeste. Isso aí vai fazer um entendimento, a gente vai convocar, inclusive, uma assembleia nos próximos dias para tratar de outros assuntos e colocar em pauta essa história do CT.
porque não tem mais cabimento o Potiguar, com a idade que tem, e está feito nômade, mudando de canto, treina num canto, treina em outro. A gente tem que ter uma área própria nossa, para dizer, aqui a gente Sim. treina, a gente tem para onde ir, sem ter que estar recorrendo ou estar mudando o planejamento diariamente. Então, assim, é uma preocupação minha, pessoal, certo? Larissa, Pedro, a gente não parou. Agora, são vários entraves que faz as coisas demorarem na evolução. E aí a gente está trabalhando, não parou em nenhum momento. Articulando, buscando informações, buscando alternativas, e uma das alternativas que a gente viu é essa aí, porque com a irrigação do poço, que só dava 1.800 litros por hora lá, a gente teria condição de fazer a outra parte. Sim. Banheiro, banho de atleta, fazer o normal, o convencional. E aí ficaria um campo sintético, precisando de pouca água. Aproveitando aqui, já tem um torcedor perguntando aqui, o Vitor está perguntando quais são as expectativas para as categorias sub-15, 17 e sub-20, e se já tem algo definido ou começo de planejamento para a temporada 2023 no futebol de base do Potiguar. Inclusive, uma das novidades, acredito que, acho que já passou um mês daquela data lá, né? A chegada do Fernando Felipe, né, ao Potiguar, que eu até queria comentar um pouco desses bastidores. A gente estava fazendo o jogo lá, a final da Taça Mossoró, e aí eu cutuquei Pedro Ítalo lá na cabine, eu disse, Pedro, olha os bastidores aqui na nossa cara. Aqui, ó. Fernando tá aqui, ele não tá à toa, não. Aí eu vi ele conversando com o Márcio e tal, eu disse, tem alguma coisa aí. Aí eu mandei mensagem para ele desconversou, Márcio deu uma pitadinha já do que podia estar rolando, eu disse, tá vendo? Tem coisa aí, eu não vou deixar de postar, não. Então, começou com a chegada do Fernando, né? O Fernando Felipe, também tem a chegada do Pedrosa, né? E a manutenção do Michael. São alguns dos nomes que vão tocar a sequência, digamos assim, do projeto de base do Potiguar. Larissa, a gente fez várias avaliações até a chegada do Fernando, que é um baita profissional, né? E a gente fez esse levantamento, avaliou as possibilidades de tê-lo aqui e, inicialmente, ele cuidar dessa parte da base. O que é que, respondendo ao Vitor, com relação à parte da base? O clube, ele teve apenas um recesso. A gente, inclusive, está começando o trabalho novamente Sim. da base, né? Hoje, por incrível que pareça, com alguns garotos que a gente se destacaram bem e que são ativos do clube. Então, a atividade ela começa a partir de hoje, e o ano 2023, Pedrosa ele vai estar cuidando do sub-15 e Michael sub-17. Inclusive, nós temos uma base de sub-17 muito interessante. Eu até comentei com o Michael ontem, essa responsabilidade para o ano 2023 é muito maior, porque você tem muito menino de qualidade. E são ativos do clube. Então, uma das metas que a gente tem é colocar esses meninos já para jogar no estadual. Sim. Porque eu acho que tem que colocar o nosso produto na vitrine. Então, o treinador que vier, ele já vai estar ciente também que essa meninada vai ter que jogar. Como ele vai fazer, aí o problema já não é meu, é dele, mas ele vai estar ciente que isso vai ser feito. Esse é o primeiro ponto. A atividade dessa base, ela vai ser mantida. Então, a gente teve um recesso, vai continuar a partir de hoje. E com planejamento, com organização, né, com pessoas capacitadas que buscamos. Pedro tem um trabalho fantástico aí aqui em Mossoró. com a garotada de 15 anos. Né? O Maio já faz um trabalho também há muito tempo, desde acho que 2016 ele está no clube. Então, a gente tem buscado manter isso aí e evoluir. Não fazer como fazia antes, né? Inclusive, a gente está buscando parceiros para remunerar essa garotada. Bacana. Para ter um ganha-pão também, né? Até porque para justificar que eles saem de casa para treinar, né? Mas, apesar de serem bem novos, mas tem que ter essa responsabilidade. Sim. Já desde cedo, né? E a chegada de Fernando, ele a princípio assume essa função na base e vai se estender também para o profissional. Por quê? Porque Márcio, logo, ele vai sair de cena, né? Essa é a ideia, esse é o contexto que já discutimos. Vai sair de cena para focar apenas em jogar bola. E aí Fernando, ele consequentemente assume a função de Márcio, como executivo de futebol. Então, a ideia do clube é essa. E ele vai ficar também junto com o Zezinho nessa linha de frente, diretoria, jogadores. Olha aí.
Djalma, Larissa puxou agora um ponto interessante, que é justamente esse trabalho da base, né? E essa responsabilidade do Fernando, enfim, de todos vocês. O que eu vejo que é uma dificuldade muito grande para a gente talvez chegar a um patamar de estar negociando jogadores, de colocar, além de colocar no campo, a gente tem que ter uma condição desses jogadores. E eu não vejo nenhuma equipe de Mossoró ter essa questão de alojamento, dessa estrutura de dar um suporte a um jogador de qualidade. Né? Eu acho que hoje o Santa Cruz conseguiu isso, né? Colocando não o jogador aqui, saiu daqui, mas vendeu esse jogador lá para o Palmeiras, negociação, enfim. E conseguiu um outro patamar de negociação. E o ABC eu vejo que tem essa estrutura. Nem o América eu vejo essa estrutura de alojamentos, de alimentação, de acompanhamento. Mas o Potiguar está dando passos importantes. Está mudando essa chave. A gente conversava com uma psicóloga. Sim, Né? Fran Lima. Fran Lima, que inclusive já é um diferencial, com uma visão diferente de vocês. Potiguar no Sub-20 trouxeram essa profissional. E eu sei que as coisas não é do dia para a noite. Mas vocês pensam, né, nessa questão desse investimento, é falando em investimento, é falando em campo, é falando daqui a pouco, mas eu acho que é necessário, principalmente num trabalho de um Fernando que vocês têm. É um baita profissional, mas eu acredito que quando vocês chegam lá fora, vamos supor, Fortaleza, Ceará, a gente tem um projeto, gostaria de botar os jogadores de vocês lá na vitrine, enfim. Eu acho que quando o clube lá pergunta para vocês, Djalma, mas onde é que meus jogadores vão ficar? Não, a gente vai botar numa casa, vai botar... Eu acredito que trava ali, né? Já começa a travar dali, ou estou totalmente enganado? Não, tá coberto de razão. Eu vou dar um exemplo aqui, que esse ano, 2022, eu fui a Fortaleza com o Fabiano Moraes, e numa visita, com uma reunião com o presidente Marcelo Paes, ele abriu as portas do clube para a gente, inclusive, fazer uma possível parceria com relação a receber atletas. Sim. Inclusive a custo zero, ele pagando. Isso aí eu fui muito claro com ele. Ele disse, o que é que vocês podem pagar? Eu disse, nada. Eu quero que você assuma. Né? Eu quero botar o seu atleta em atividade. E está aqui o clube para fazer isso. O clube, eu vim aqui, ele pedir seu apoio. Não arrumar um ônus, né? E aí ele entendeu e disponibilizou alguns atletas. O que é que emperra uma equipe que está no patamar do Fortaleza mandar um atleta para cá? É justamente isso, alojamento, campo de qualidade, que isso nós não temos. Né? Então, ofertar algo que a gente não pode entregar, fica complicado. E aí ele disponibilizou o goleiro Kennedy, que hoje está reserva no profissional do Fortaleza, está lá treinando. Hércules, que fez destruindo. Fez gol. É o 12º, 13º jogador do Fortaleza. Foi oferecido e o empresário dele Falou disse... o torcedor do Fortaleza, viu? Eu quero o calendário. Então ele não veio, porque nós não tínhamos calendário, nós não tínhamos a estrutura devida para entregar o atleta. E aí são esses fatores que implicam de fazer uma parceria com o Fortaleza, com o Ceará, com tantos outros. Então, a questão de alojar atletas aqui, ele é bem complexo. Ele passa por vários fatores e o principal financeiro. Inclusive, uma das coisas que o nosso presidente do Deliberativo sugeriu é que a gente tivesse, estatutariamente falando, uma verba do que fosse arrecadado de receita no ano, destinado exclusivamente para a base. Eu concordo. Eu acho, por exemplo, o valor que a prefeitura entra, eu acho que tem que ter um percentual para a base. Sim. Ponto, não se discute, porque é o ativo do clube, é o que vai nos dar receita. Sim. Olhando para frente. Se for pensar a curto prazo, infelizmente ninguém vai fazer isso. Pensando a longo prazo, sim. E eu acredito, Pedro, Larissa, que a gente está andando gradativamente, melhorando os processos, porque esse dia vai chegar. Tudo vai passar por receita. Esse ano a gente deve ter... mais uma vaga, o ano 2023, mais uma vaga para a Copa do Brasil. Então, serão ofertadas 3 vagas para o Estado. Certo? Se a gente colocar aí que o Potiguar repita o feito, a gente vai ter para 2024, no mínimo aí, uma receita inicial de 120 mil de uma pré-Copa do Nordeste, teoricamente falando, certo? E mais aí em torno de 700 mil para uma Copa do Brasil. Dinheiro que não se vê todo dia aqui em Mossoró. Certeza. Então, você já começa tendo um planejamento, certo? E mais uma Série D que já está pagando bem.
um clube como o Potiguar, a gente deve receber de CBF um valor considerável, né? Lógico que para fazer uma competição como um brasileiro, os custos são muito altos também. E aí a gente administrar o que se recebe. Esse ano a gente cometeu alguns erros e eu prometi para mim mesmo que não vou mais pisar nessa bola novamente. Então, fazer um trabalho com a base é o ideal e o necessário. Porém, passa por receita. Aí o torcedor tem que entender que ele tem que comprar a ideia, tem que se associar, certo? É um oxigenado. A gente pagou muita conta advindo de um trabalho que foi feito com o sócio camisa 8. Bacana. Né? Então, tinha receita, a gente planejou com a receita do sócio e pagou muita conta, certo? E aí a gente não pode mais se ater a ter 100, 200 sócios. Potiguar já é para ter 1.000 sócios aqui e o torcedor tem que entender isso. Eu tenho que fazer a minha parte. Os valores são muito acessíveis. Tinha alguns dizendo, não, é caro. Isso é muito acessível. Você paga R$8 por mês é coisa de centavos por dia, né? Então, todo mundo sabe que cada um tem sua realidade. Mas eu quero fazer o Potiguar diferente, eu tenho que também dar a minha parte. Porque o torcedor ele vai querer que eu faça um time forte, Sim. vai querer Vai cobrar. que o time esteja brigando lá em cima e só tem time forte com recurso. Se não tiver recurso, o time é de acordo com o tamanho da sua receita. E eu já vou emendar aqui uma pergunta que, obviamente, nós iríamos fazer, mas o torcedor ele não é besta nem nada. Menino, já está pintando um bocado de pergunta aqui também. Em relação a jogadores que se destacaram na base do Potiguar e também jogadores que vocês pretendem contratar para 2023. Aí, o que é que acontece, né? Achei bem bacana isso. Assim que saiu a notícia da Copa do Nordeste, aí alguns jogadores já começaram a apostar, né? Orgulho do Potiguar. Exemplo, Adriano Napão, que passou esse ano por aqui, por sinal, bom jogador. O zagueiro, acho que o Wellington também. Enfim, alguns nomes pintaram aí, já aproveitando, digamos assim, entre aspas, né? Surfando na onda dessa novidade que foi a vaga na Copa do Nordeste. Já tem nome que o Potiguar já vem tratando nos bastidores, que pode voltar próximo ano? Larissa, dá para dar uma uma palhinha? Eu posso informar que alguns atletas que estiveram aqui esse ano pode e deve retornar, certo? Isso aí a gente vai agora depender de negociação. Um atleta que ganhava, vou dar um exemplo hipotético, ganhava 2.000 aqui e queira ganhar 4.000, ele não vai vir. Ele vai ter que se enquadrar dentro da realidade do clube. Esse momento aí, eu recebo, em média, 10, 15, 20 atletas de informação por dia. Treinadores, empresário, meu telefone não para. O meu não para, o de Alexandre não para, o de Márcio não para. Então, a gente tem que ser muito criterioso. Então, para montar um elenco qualificado, a gente primeiro tem que ver o que nós temos, depois olhar quem o treinador vai querer, que esse é um fator que é importante, quem vai estar no dia a dia é ele, né? E tem que ter um modelo de jogo. Então o treinador chega, suponhamos que seja Nilson, né? Que Nilson tem outras propostas, né? Mas suponhamos que seja ele. Quer dizer, eu quero esse. Esse jogador, a gente contactou ele, não, ele quer ganhar o dobro. Ele não vem. A gente vai para uma outra realidade, certo? A gente vai pagar o que a gente pode. Não é porque surgiu uma condição que a gente vai extrapolar. É um negócio que eu tenho batido isso. As pessoas que fazem a diretoria hoje entendem também dessa forma e a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Agora, se a gente passa numa pré-copa, avança novamente para uma fase de grupo, aí o contexto muda, aí a gente mesmo vai querer... Sim, vai querer reforçar incorporar naturalmente. Né? Mas hoje não é o caso. Então, o que nós temos, só é possível fazer X, aí ninguém vai para 2X. Da segunda divisão, assim, já tem algum nome que agrada? Tem sim, a gente inclusive tem acompanhado muitos jogos. Teve um jogador que mandou mensagem aqui para mim e disse assim, meu sonho é jogar no Potiguar de Mossoró. Eu vou dizer quem é. Vou dizer que eu não tenho para que guardar segredo. Já começou, agora termine. Renilo, do Visão Celeste.
Que, por sinal, está sendo um dos destaques da segunda divisão, junto com o Bisneto, lá na Visão Celeste também. Os dois. Bisneto que Renilo até começou a temporada Bisneto, passada, mas acabou deixando, né, o Potiguar. Sim. A gente deve ter uma espinha dorsal também regional. Essa é uma ideia, porque aí tem questão de transferência, tem que ver tudo, é todo o contexto. E aí a gente não quer também gastar demais com passagem aérea e nem transferência. Estando aqui, melhor. Estando aqui, melhor. Então, são situações que a gente está avaliando dentro do contexto local e quem realmente está se revelando. Então, a gente vai buscar atletas que a gente está vendo que se encaixam no perfil que a gente vai buscar de jogo e com todo respeito aos demais. Em Mossoró, a gente tem que fazer valer o mando de campo. Chegou aqui, tem que ficar por aqui mesmo. Não tem, os 3 pontos não podem ir para outro canto que não seja nenhuma. Mossoró. Djalma, nessa questão de formação de elenco, nas 2 últimas temporadas, se não falha a memória, o Potiguar, no primeiro turno, fez primeiros turnos muito ruins. Né? Inclusive, de um turno para o outro, mudou praticamente todo o elenco. O que fazer, Djalma, para não estar cometendo esses erros? Porque gera toda uma expectativa. Eu, pelo menos na temporada passada, quando vocês começaram a anunciar, viu, Carlos Alberto, Bisneto e tal, eu disse, Potiguar vem forte. E não foi nada daquilo que a gente imaginou. Teve que vir um efeito Márcio Mossoró para dentro do clube, Nilson, né? E aí vocês ganharam uma energia, incorporou a energia Márcio Mossoró. Acho que muita gente olhou ali, via aquele cara que Europa e tal, o cara tá aqui com a gente, tá ralando, correndo, a gente tem que correr também, tem que correr igual a ele ou mais que ele. E aí o Potiguar vira a chave e consegue ainda bons resultados e, claro, classificação, enfim. O que fazer para não cometer esses erros de temporadas passadas? Porque o Potiguar hoje, vocês têm a responsabilidade de representar o Potiguar, representar Mossoró, porque é o único na primeira divisão. Né? E se tratando de interior, só tem vocês e Potiguar de Currais Novos. Então, assim, são responsabilidades muito grandes. Daqui a pouco, o futebol do interior do Rio Grande do Norte acaba. Se um Potiguar de Currais Novos ou um Potiguar de Mossoró, que Ave Maria, cair, o futebol de Mossoró acabou, Djalma. Acabou. Isso é verdade. Acabou e eu acho que enfim. Mas o que não fazer para... O que é que você tirou de lição? Você entrou muito jovem e tal com o Alexandre. O que é que vocês tiraram de lição para não cometer esses erros? E passar, claro, credibilidade para o torcedor, né? Pedro, eu, quando estive como vice-presidente em 2018, foi 18 e 19, eu estive como vice-presidente, eu acho que eu fui um dos vice-presidentes do clube atuante, porque eu queria aprender o dia a dia do clube. Um dia era um sonho meu de ser presidente do clube. E aí caiu no meu colo a condição de ser presidente do clube em 21, com toda aquela celeuma que foi construída. Sim. Então, quando eu assumi o clube, a gente vinha cheio de desconfiança, o clube em si cheio de desconfiança, e não tínhamos muito o que fazer. O clube não tinha recurso, não tinha estrutura, não tinha apoio, e, a princípio, era buscar um parceiro que se instalasse no clube. Tínhamos essa condição, porque foi construída, mesmo que de forma deturpada em alguns momentos, por parte do parceiro, mas a gente conseguiu fazer uma boa campanha de resgate. Terminamos o campeonato estadual em 4º, saindo dos partidos vexatórios no início. Teve fator positivo? Teve. Eu acho que a equipe era muito boa. Se tivesse começado do começo, talvez a gente tivesse brigado lá em cima. Tínhamos bons jogadores, lateral, zagueiro, volante, meia. Não se discute a qualidade de Valber, de Myron, de Jefinho, da linha defensiva. Tinha bons. Islan, que subiu agora com o São Bernardo, se eu não me engano. Passou, acho que toda a primeira fase de grupo sem tomar um gol. Ele era nosso zagueiro. Então, tinha bons valores. Mas o time engrenou tarde. Terminou o campeonato, fomos planejar 2022. E aí a gente tinha que ter um fato novo. O torcedor cobra muito isso também, a gente foi por essa linha. Tentando fazer sempre no intuito de acertar. Contratamos Joel, cara fantástico, não tenho o que dizer dele.
os resultados não aconteceram da forma que o clube esperava e a gente resolveu mudar. Então, consequentemente, as nossas escolhas, aí foi um erro nosso. Joel muito tempo fora do mercado, sem conhecer tantos atletas. Porque o atleta que vem para Mossoró, ele tem que vir sabendo da realidade do clube em todos os aspectos. Clima, aqui o clima muda, nesse período de treino, jogador adoece, então tem que ter o jogador que entenda a realidade da nossa cidade com relação ao clima, a esse tipo de logística de hoje treinar num canto, amanhã treinar em outro, a alimentação é diferente e aí requer uma adaptação. A gente trouxe muito jogador que demorou a se adaptar, jogadores que não renderam o que a gente esperava, porque tinha a oferecer. O próprio Carlos Alberto, se discute Sim. a qualidade dele, ninguém discute, mas não rendeu o que a gente esperava. E aí foi quando entrou a situação de Márcio, de Nilson, a gente começou a ajustar, terminamos o campeonato jogando com 4 garotos da base. Eles jogaram. Max jogou, certo? E uma das coisas que eu disse, Nilson, não tem recurso, é esse pessoal aqui e vamos botar essa base para jogar. De fato, jogou nosso volante, nosso zagueiro. O zagueiro, Ítalo, Max, o zagueiro, falha o nome agora. Matheus. Sim, Matheus. Então foi um fator positivo. A gente sabe que aqui tem qualidade e aí tem que ser lapidado. Para esse ano 2023, a gente já com um pouco mais de experiência, porque estamos no clube já há 3 anos, vamos para o 3º ano como presidente do clube, e aí a gente entende que é necessário fazer algo muito mais criterioso, para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos. Treinador tem que ser um cara que já conheça a realidade da cidade, certo? Então, a ideia, e eu não escondo, é o nome de Nilson. Ele não vai vir se não tiver como, por outros fatores dele, certo? E se o clube tiver condição de pagar também o que ele pede, certo? Então, a ideia é que seja ele. Se não for ele, vai ser alguém que já conheça a realidade da cidade e do clube, que tenha passado por aqui, que já tenha serviço prestado no clube, Luciano que entenda. Quadros. Por que não? Luciano Quadros não. Agora não sai do Falcon, porque o Falcon tá bem, né? Mas aí tem vários nomes. Tem um Flávio Araújo, que se empregou no Campinense, era um excelente nome. Sim. Excelente. O próprio Sacramento, que conhece, fez bons trabalhos. Infelizmente, derrapa na última curva, né? Podemos dizer assim. A galera que é fã do Sacramento agora vibrou, viu? Certo? Agora esse nome Flávio Araújo me faz assim, ó. E no cenário local, que a gente pode buscar, por que não? Então, a realidade do clube, a gente não tem como trazer um nome novo que venha. Tem bom trabalho num canto, em outro, mas o que a gente quer é realmente brigar por título. E aí a gente tem que, pelo menos, entender que esse profissional que venha já saiba como é que a banda toca por aqui. Então, consequentemente, fazendo isso, com jogadores que incorporem. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso rival. Ele subiu para a Série C com a base toda de Mossoró e região. Sim. Com mais um selecionado que juntou no estadual. Então, a gente sabe que aqui tem talento, certo? Tem jogador de qualidade, e aí vai para a pontualidade. Eu preciso de um meia mais criativo, preciso de um jogador de mais velocidade, que a gente vai buscar realmente o que for interessante, dentro da possibilidade, eu friso sempre, isso aí eu vou dizer, para não vender uma ideia que não vai existir, dentro da possibilidade financeira que o clube possa se comprometer. Em relação à Copa do Nordeste, acho que é bom a gente até discutir aqui, porque pense numa confusão foi essa Copa do Nordeste em relação a esses confrontos. Inclusive, segue, né? Ainda não está tudo completamente definido, né? E aí, hoje mesmo, eu até estava postando lá no blog em relação à reclamação do Globo, né? O Globo ficou chateado por perder a vaga, mas diante dos critérios era o que iria acontecer. E aí o Potiguar entrou, Imperatriz vai recorrer possivelmente à justiça. Está realmente uma situação bem delicada junto à CBF. E aí se falava até o início da semana, Botafogo da Paraíba como adversário do Potiguar, mas também pode ser ainda o CSA, teve uma mudança diante de tudo isso. Como é que está esse cenário e também como é que foi receber essa notícia através da federação, né? Justamente como você falou, tinha muito trabalho de bastidor. E aí como é que está sendo esse trabalho de bastidor agora nesse momento pela Copa do Nordeste?
Com relação à vaga, hoje eu estou bem tranquilo, porque a vaga é nossa, vão espernear de todo jeito e não vai mudar, certo? Eu tinha ido há mais ou menos um mês a Natal, com uma reunião com o Zé Vanildo, e ele foi, inclusive, ligou para o pessoal da CBF. A vaga ela era distribuída pelo critério da Liga do Nordeste. A Liga do Nordeste tem um critério e foi adotado esse critério. Então, o que acontece? Eles teoricamente, o Globo era o dono da vaga, porque pelo critério da Liga seria pelo ranking. E a gente estava fora porque o Globo está na nossa frente no ranking. Só que aí as coisas mudaram. E na reunião com a CBF, que detém os direitos da Copa do Nordeste com relação a calendário, informou que isso seria diferente. Então, as equipes teriam que conquistar via estadual. E aí, via estadual, a vaga seria nossa. Potiguar. Houve justamente com o 13, Imperatriz e o Globo. E aí, o presidente da federação, acho que entende que para o seu campeonato ser mais valorizado, também é interessante que essa vaga seja por conquista pelo estadual e não por ranking. Então, a gente vinha monitorando isso, vinha acompanhando, eu vinha em contato com a federação, e aí quando surgiu a possibilidade que a CBF colocou isso em questão, que seria dessa forma, a gente foi contemplado, e para minha felicidade, felicidade de todos aqui, felicidade geral da nação alvirrubra, podemos dizer assim. Tem um torcedor até aqui dizendo assim, olha, eu estou feliz, mas ainda vou aguardar a divulgação da tabela oficial da CBF. Ele pode ficar tranquilo que a gente vai jogar a pré-copa, isso aí eu já posso afirmar. E aí, Larissa, a gente vinha apenas acompanhando, porque não dependia do clube. Sim. Né? E sim de bastidor, de federação, de CBF, de liga. Então, a ideia era que se aumentasse mais uma vaga para cada estado para fazer uma pré-pré. Né? Então, seriam 3 fases, como foi o ano passado. E a CBF disse que não tinha calendário, não tinha data, e ficou equacionado dessa forma. E aí, para a nossa sorte, podemos dizer assim, fomos contemplados e vamos jogar a pré-Copa do Nordeste. Já sabe se vai ser Botafogo mesmo, CSA, tem uma noção, tem mais um... Não, o que mudou aí é porque, o Globo tem uma pontuação no ranking. Sim. O Imperatriz teria outro, o 13 tem outra. E aí, quando se faz o chaveamento, se coloca o critério pelo ranking. Então, não é a gente entrar no lugar do Globo. Deve ter uma mudança aí. Pode ser o Botafogo? Pode. Pode ser o CSA ou pode ser qualquer outra equipe. Então, o chaveamento ele vai ser muito pelo critério, e a gente tem que fazer um levantamento do ranqueamento, de quem está à frente de quem, porque vai ser feita essa divisão. Martelo batido em relação à competição nacional, volta para Mossoró. Na verdade, joga fora, né? Joga fora. É um jogo, joga fora, enfim. Mas, caso Potiguar conseguindo, né, avançar, Nogueirão, é uma preocupação? Gigante. Em todos os aspectos. Inclusive, no jogo que a gente foi agora da segunda divisão, eu pontuei vários fatores para se levar para o secretário, porque ele é uma pessoa que entende, foi jogador, ele entende dessa necessidade, e a gente sabe que passa por recurso. Né? Mas coisas como o gramado, eu, com todo respeito, entendo que isso é um processo natural dentro de uma licitação e de todos os fatores, mas o gramado, ele no mínimo ele deve ser substituído. Aquele gramado já não dá mais há muito tempo. Ali tem vários anos que está sofrível. Então o gramado ele deve ter uma atenção muito boa, porque a gente vai receber aqui, se passar, chegar uma fase. Vamos supor que chegamos a uma fase de grupo. A gente vai ter aqui um Fortaleza, um Bahia, equipe de Série A, certo? E Mossoró vai ser uma vitrine. Justo. A gente vai expor, inclusive, o nosso estádio para o Brasil. Então, é esse estádio que a gente vai querer apresentar? Acredito que não. Acredito que o prefeito tem interesse em mostrar algo diferente. Os bancos de reserva tem lona lá que desde o estadual que está rasgada.
certo? Que é da saída dos árbitros. Sim, certo? verdade. Acho que na Copa Mossoró caiu um negócio dentro do vestiário, desprendeu lá. Se é uma ter sido criança, passaria naquele buraco. Certo? Inclusive, é outra parte que está interditada agora, né? Mais uma. Mais uma. Vai cair o estádio? Essa pergunta que eu faço e não estou falando que tem que ser feita a todo custo, de toda forma. Mas eu acho que tem que ter uma atenção ainda melhor. O prefeito já deu um passo muito grande com relação à liberação do estádio. Hoje a gente não tem mais problema. É tanto que na federação, nas reuniões, a gente foi parabenizado por isso, porque não existe mais aquela celeuma ano após ano, que vai ter jogo, não vai jogar em Açu, não vai. Isso acabou. Em relação aos laudos, realmente... Isso foi um fator muito positivo, a gente tem que realmente dar a César o que é de César. Agora tem vários outros fatores. É banco Sim. de reserva, tem que ter uma qualidade, certo? É o gramado, certo? A iluminação é muito ruim. Péssima. A iluminação, quem assiste os jogos nas cadeiras ali, tem que ficar com a mão na testa para poder ver o jogo. Mas é mesmo. Certo? A gente Eu que fica ali não nas estou cabines exagerando. também, a gente sente isso. Melhorou com relação à potência foi feita uma limpeza nas lentes dos refletores. Mas é algo totalmente ultrapassado. Mas já está. Aquele poste é para ser mais alto. São vários fatores que aí a gente que está no futebol sabe que as coisas evoluíram. E o Nogueirão está parado no tempo há pelo menos 20 anos. Djalma, eu não quero ser radical, não quero, Eita, mas é uma coisa que eu falo aqui nos bastidores, falo pro pessoal, e você vê também. Vamos lá, teve esse buraco que abriu, um jogo de Taça Mossoró, Serra do Mel, onde não tinha tantos torcedores assim. Lá, quando a gente desce para o vestiário para entrevistar os jogadores do Potiguar, enfim, quando você olha para cima, vários pedaços de cimento se soltam da arquibancada e a gente vê a parte, aquelas ferros e tal. Você vê isso também, você está lá dentro do vestiário, você vê também. Então isso me preocupa, porque uma casa cheia ali, com torcida empolgada, e é justamente naquele pedaço ali que hoje se concentra uma charanga, uma torcida do Potiguar ali que fica fervendo. O jogo todo. O jogo todo, que é onde a gente desce para o vestiário. Isso. E ali desce muitas pedras de cimento ali, que eu fico olhando ali para o cinegrafista. Graças a Deus terminou o jogo, porque embaixo aqui, se a gente ficar aqui com o jogo, bola rolando é perigoso. Então, assim, eu me preocupo porque a gente já viu uma fonte nova, onde desabou, uma fonte nova de campeonato brasileiro, que ali deveria ter toda uma fiscalização bem mais rigorosa do que para um campeonato estadual. Maracanã já caiu. Já caiu aquilo ali. Então, assim, será que é preciso esperar uma tragédia, machucar alguém, ou até mesmo que Deus nos proteja e não aconteça isso. Até mesmo perder uma vida ou vidas para que seja tomada a devida providência que o Nogueirão precisa. Aí Porque já... Vou emendar com o que você falou, que ia fazer a mesma pergunta, na verdade. Por que, meu Deus do céu, não existe em Mossoró um levante sobre isso? E quando eu faço um levante, até já falei isso para você, Presidente Potiguar, Baraunas, Mossoró, Câmara Municipal de Vereadores. Eu vou fazer uma crítica, Larissa, inclusive à Câmara Municipal, certo? Vamos fazer um levante a favor do Nogueirão. Existe uma bancada na Câmara do Esporte. Existe. Mas, olha, quase zero para o esporte. Eu posso falar isso aí porque eu bato a porta dos vereadores. Certo? E salve raras exceções, aqueles que realmente gosta do esporte, que aí eu vou falar, o presidente da Câmara é um cara que apoiou o clube. Eu não estou falando aqui para fazer política, nem nada longe disso. Mas é um dos poucos que a gente bate a porta dele, ele me recebe, entende a realidade do clube e tem ajudado o clube, inclusive com possibilidade de patrocínios de empresas. Tem nos apoiado, como ele fez também com o Baraunas. Certo? Então, não é segredo. Então, a bancada do esporte da cidade, olhe para o esporte, não fique como está lá de corpo presente. Certo? Então, tem que se trabalhar pelo esporte. Porque nessas horas a gente vê, né? Ano eleitoral, mas eu sou o candidato do esporte, eu quero ver... E quer vir em jogo da carteirada. Eu quero ver emenda. Certo? E a gente vai acabar com isso, já vou logo dizendo. Vai ter gratuidade, vai ter um limite para gratuidade. Vá lá na loja do clube, troque sua gratuidade. Ajude o clube pagando o ingresso, ajuda o clube, comprando a camisa. Certo? E aí eu vi coisas aqui esse ano que eu disse, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, eu estou escutando.
né? E eu estou fazendo a crítica, Larissa, não é por fazer. Eu acho que o Nogueirão já passou do tempo de ter a sua devida atenção. Se fala, não, vamos fazer um estádio igual a Juazeiro. O estádio de Juazeiro custou 90 milhões. 90 milhões. Ali é um sonho. Mas que se melhore. É necessário fazer isso agora? Seria o ideal. Mas a gente sabe que o dinheiro não dá em árvore, né? O município tem suas prioridades. A gente tem visto muita coisa acontecendo, mas o Nogueirão deve ter uma atenção substancial, eu acho que principalmente nesse ano 2023, porque que se derrube aquele lado lá que está interditado, já passou da hora. Poxa. Estão esperando o quê para botar aquilo no chão? Eu não entendo por que, por exemplo... Eu fico procurando resposta para essas perguntas. Empresários também aqui de Mossoró, eu torço muito que, como a gente fala, a gente cobra a classe política, também cobra um pouco mais de engajamento do torcedor e tudo mais, a gente também se coloca à disposição como imprensa, mas, poxa, empresários de Mossoró que também podem, sei lá, ajudar de uma forma ou de outra, derrubando aquela parte lá. Bora derrubar aquela parte de interditado e fazer uma coisa diferente, colocar à frente do estádio. Sugestões para aquela área ali não falta. Não falta, poxa. Não falta. Isso aí, inclusive, eu já externei para todo mundo que ali tem várias alternativas. Colocou aquilo no chão, ali tem várias alternativas. Certo? O que não pode é o Nogueirão entra ano, sai ano. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Embaixo da arquibancada. Embaixo das arquibancadas. A gente viu que a Estação das Artes foi tudo colocado intertravado. Sim. Embaixo da arquibancada, ali é tudo na areia, já era para ter acabado com aquilo ali. Quando chove, o pessoal vai ali para baixo, fica um maçapê. Certo? Então, é ter zelo. Isso afasta o torcedor, Larissa. Afasta. Muita gente chega e me diz, eu vou pro Nogueirão daquele jeito. Agora você tocou no ponto. Tá aí. Os banheiros Eu estava esperando você tocar nisso aí. Os banheiros sucateados. R$40 para a segunda divisão. Como é que pode? Naquele campo. Aí a gente faz um projeto de sócio, torcedor, porque o nosso maior motivo de existir é o torcedor. Sim. O clube existe porque tem o torcedor. Né? Isso aí tem que ser levado em consideração e tem que ser valorizado esse torcedor que vai ao estádio. Tem muita gente que sai de casa e diz, eu vou pro Nogueirão, o estádio daquele jeito, sem conforto de nada. E aí a gente entende, eu entendo, certo? E é uma das coisas que eu cobro, já falei inclusive o prefeito, falei o secretário, eles também entendem, isso depende de verba. E eu acho que está na hora também da gente se juntar, não só os clubes. E aí eu externo para a imprensa também tem que falar, vocês que são da imprensa tem que colocar isso em pauta. A Câmara já deveria ter feito uma audiência pública para falar do Nogueirão mais uma vez, porque aquela área ali é a área mais valorizada de Mossoró. Com certeza. Quando abrir a boca, o município consegue se desfazer e se construir um estádio fácil em outro canto. Djalma, só para a gente finalizar em relação a isso aí, realmente aquela parte que soltou, né, o pedaço lá, já foi uma reforma, a administração, se eu não me engano, de Fafá Rosado. Né? Então já foi, onde está liberado e já teve uma reforma, aquilo ali foi toda reformada ali, toda foi feito novo, exatamente. Novo. Faltou o quê? Manutenção. Mas aí outra coisa que eu vou lhe dizer, uma vez ouvindo uma entrevista do engenheiro, que avaliou a estrutura do Machadão, ele disse, não adianta ficar gastando dinheiro com isso, vai ficar jogando dinheiro no lixo do contribuinte, do IPTU, enfim, da prefeitura, tem que botar no chão, do Estado, enfim, tem que botar no chão. Só fazer remendo não adianta, a estrutura já não suporta mais, Machadão. E aí veio a questão de Copa e tal, e Natal conseguiu, empurrou ali a obra da Arena das Dunas. Então, assim, se quem pensa que, vamos derrubar um pedaço e ali vamos ajustar, não resolve. A estrutura do Nogueirão não suporta mais, é uma estrutura desde a época que fizeram o Nogueirão. Então, e já foi feita a manutenção na época do Fafá Rosado, que é essa que está liberada. Aquela que não recebeu a manutenção está interditada. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí o torcedor ele não precisa ir muito longe, para você ver o nível que está o Nogueirão. É você olhar para as traves, as balizas. A rede do Nogueirão é horrível. E ali se resolve com muito pouca coisa. Pouquíssima coisa. Certo? Então, inclusive eu estou conseguindo, para os jogos do Potiguar, junto à federação, 2 redes novas. Bacana. Terminou o jogo, tira-se, coloca o jogo, volta para o jogo, coloca. É o correto. Certo? 2 redes novas. Então,
eu estou dando um exemplo simples, que sendo bem Sim, simples sim, no contexto. Porque se você for olhar para o todo, tem muita coisa a fazer. Mas eu acho que essa união, Larissa disse, imprensa, desportistas, clubes, os clubes devem se unir. Eu converso muito com o Suede, que é hoje o presidente do Potiguar de Currais Novos, ele disse, rapaz, a gente tem que se unir muito para não cair nenhum dos dois. Eu falei. Porque vai ficar ainda pior para o interior ressuscitar. É o que eu falei. Certo? E eu tenho interagido com ele, a gente tem buscado ideias novas para a dupla Popó, né? Que é o que ele chama lá. Sim, sim. Essa dupla Popó, a gente não deixar o interior morrer no nosso futebol. Acho que era muito bacana se o Barão não subisse, se amanhã um Corinthians aparecesse e subisse, certo? O Açu voltasse. Essa força do interior tem que ressurgir. E aí é um compromisso nosso, pelo menos, não deixar esses dois se afundarem, pelo menos enquanto estivermos aqui à frente. Como eu falei, a responsabilidade muito grande que está com vocês em relação ao futebol do interior. É muito grande. Já tem muitas responsabilidades, tem mais essa que chegou aí para vocês no futebol do É interior. impressão minha, a gente passou tempo de novo. Passamos muito. Ave Maria, meu Jesus. Vamos embora. Eu acho que foi pouco tempo, viu, Larissa? Pois vamos embora, Pedro Ítalo, mais uma vez agradecer aqui ao Djalma pela participação. Reforçar para você que está em casa que vai ficar tudo gravadinho também lá no YouTube para você rever, pegar as partes mais importantes, também para registrar tudo que a gente conversou por aqui. E lembrar que na próxima semana, sexta-feira, estaremos de volta com novos convidados. Aproveita e deixa a sugestão também nos comentários de quem deve ser o próximo entrevistado, entrevistada. Enfim, obrigada pela participação, tamo junto e até a próxima.